Boa noite, amados irmãos. É com a graça e a paz do Senhor que eu entro nessa noite e, junto com os meus queridos irmãos aqui, meu cunhado, em gratidão assim, a Deus por esse tema e até essa temática tão importante, né? Quero convidar então o pastor Francinel, o pastor Leonel que está aí conosco, que eles se apresentem aí, né, no telefone, na câmera, e eu já saúdo vocês desde o início com a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Essa é uma noite também muito especial, na qual nós estamos aqui reunidos como servos do Senhor, e nós vamos, então, falar um pouco mais sobre essa temática, sobre família, né? Nós sabemos que esse mês de maio é um mês que normalmente a gente costuma reunir, né, mais a igreja, mais os nossos familiares, e a gente compartilha mais sobre a palavra de Deus de forma específica e direcionada sobre as famílias, então. Então, nós aproveitamos esse momento, nós voltamos, então, com essa live familiar, como nós prometemos, que teria um retorno, e esse foi um tema escolhido, pastor Leandro. Foi o senhor que sugeriu, então, aí, que alguns irmãos sugerissem o tema, né? Logo que acabou a noite, aquela reunião, então eu recebi 3 mensagens de 3 irmãos. Pastor, vamos entrar no mês de maio, vamos falar sobre o mês da família. Falei, amém, vamos tratar sobre esse assunto então. Então, mais uma vez, eu convoquei o pastor Leandro, pastor da Primeira Igreja Batista ali em Salinópolis, né, o pastor Leonel, que é o nosso coordenador aí da Regional Nordeste, Leste, também pastoreia a eles igrejas da região das Ilhas, junto com a sua esposa, a missionária Ana Lídia, e o pastor Francinel, que está ali à frente da Igreja Batista em Rondon do Pará. Eu quero agradecer, já agradeci aí aqui no privado, mas eu queria agradecer em público a presença de vocês que se colocaram à disposição desse momento de estar partilhando dessa live. Eu sei que vocês têm compromissos de vocês aí da semana, mas desse modo se colocaram à disposição para a gente estar falando um pouco mais sobre esse tema. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão entrando aí. Eu quero, então, orar e agradecer a Deus, primeiramente, pelas nossas famílias, né? E agradecer por essa oportunidade que Deus tem nos dado nessa geração, nesse momento, para poder ser agentes do Senhor, mesmo falhos que somos, o Senhor nos escolheu para, nesse momento, ser o farol, ser guia, ser luz, como a palavra de Deus nos diz. Então, eu louvo a Deus por isso. Eu quero orar pela vida de vocês, orar por essa live, orar por essa noite, tá bom? Vamos orar, então? Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença dos teus filhos, de maneira, ó Deus, eu quero então pedir que o Senhor possa estar nos conduzindo, Deus, nessa live, nessa conversa, que a tua mão esteja sobre a vida dos teus servos, ó Deus, conduzindo e trazendo, ó Deus, à tona, então, aquilo que o Senhor colocou em seus corações, para que possamos sair daqui, então, mais cheios, ó Deus, mais preenchidos com a tua palavra, Pai. Obrigado pelo privilégio, Deus, de ter uma família. Deus, eu sei que foi um presente teu, pela tua graça que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos, então, pelas nossas conosco, seja tudo a honra e glória do teu nome, Pai, que os Senhores possam diminuir e o Senhor possa crescer, Pai. Amém, queridos? Amém. 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 Eu queria, antes da gente adentrar e passar para os pastores a palavra, eu queria muito poder passar um vídeo muito interessante que eu encontrei do pastor Josué Gonçalves. Para quem não sabe, o pastor Josué Gonçalves ele é referência nessa temática, né? Acho que tem algum microfone vazando. Só verifica de quem é aí. Eu vou pedir só que os irmãos, que os pastores aí pudessem silenciar um pouquinho o microfone na tela, pastor Francinel, pastor Leonel, e depois vocês liberam, tá bom? Eu vou pedir que os irmãos que estão ouvindo também compartilhem aí com a igreja. A gente teve que fazer uma alteração em cima da hora aqui, irmãos, com relação ao local da live. A gente não descobriu qual a dificuldade, mas eu acredito que seja interna aqui de casa. Eu não estou conseguindo transmitir a live pelo Facebook. E aí a gente, então, anunciou que seria pelo Facebook, mas eu fiz essa troca, essa permuta por conta das dificuldades que eu estava. Para que a gente não perdesse a noite, então eu passei para o YouTube. Então,
os irmãos compartilhem com a família, com as igrejas de vocês, tá bom? Que a live está sendo pelo YouTube da Igreja Batista no Satélite. É facinho de achar, tem um símbolozinho verde lá, escreva Igreja Batista no Satélite, que vocês vão encontrar lá. Tá bom, queridos? Então, eu queria passar um vídeo aqui, pastor Francinel, pastor Leonel, um vídeo de introdução nesse momento, para que todos assistam. E depois desse vídeo a gente passa, então, a falar sobre essa temática, tá bom? Vamos assistir aqui rapidamente. Família. Família é o nosso maior patrimônio. A família é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. A família é a nascente do próprio rio da civilização. A família é a oficina que modela o caráter do indivíduo. Aquilo que eu sou, aquilo que você é, de certa forma, é o resultado daquilo que a nossa família foi ou a nossa família é. Família, nosso maior patrimônio. Família, na verdade, não tem preço. Família tem apreço. Família é um lugar teológico, aonde Deus se revela e aonde se revela Deus. Um homem sem família é como um pássaro sem ninho. Família. Família é o nosso maior tesouro. Se você perder o seu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder sua saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perder sua família, você perdeu o seu maior tesouro, o seu maior patrimônio. O que é um homem sem família? No final da vida, o que se conta não são as cabeças de gados na sua fazenda, não são as casas que você conseguiu adquirir. No final da vida, o que se conta não é quanto de dinheiro que se tem aplicado na bolsa de valores. No final da vida, o que se conta não é o que foi acumulado de bens. No final da vida, o que se conta é o que sobrou da família. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua filha, perder seu filho, perder seu casamento, perder a sua família? Família, central terapêutica do amor. Família é um refúgio para as pressões e tensões da vida. Família. Família é o nosso maior patrimônio. Família é o nosso maior tesouro. Como vai a sua família? Sua família é o que você tem de mais precioso depois de Deus. Ame a sua família. Proteja a sua família. Invista na sua família. Ame incondicionalmente a sua família. A sua família não tem preço. E lembre-se, tudo que você fizer pela sua família ainda é pouco diante daquilo que ela representa. Quantas pessoas, no final da sua vida, dizem: ah, se eu pudesse voltar lá atrás para viver de novo, eu faria tudo diferente. Por quê? Porque eu dei valor àquilo que, na verdade, não vale o valor que eu dei. E aquilo que realmente importa e tem valor, eu desprezei, eu menosprezei, eu dei as costas, inclusive para a minha família. Ame a sua família. Proteja a sua família. Cuide da sua família. Queira bem a sua família. Faça tudo o que você puder por sua família, porque a família é o nosso maior patrimônio. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
Então, diante dessa pequena introdução, através da vida do pastor Josué Gonçalves, que Família. é uma referência, né, no Ministério de Famílias, eu queria, então, aprofundar um pouco mais essa conversa, essa fala hoje com os pastores. Todo mundo aqui, todos que estão me ouvindo, os pastores concordam comigo que esse é um ponto sempre muito importante da gente tratar na sociedade, né, o contexto família. Eu confesso a vocês que essa live é mais do que importante, porque eu tenho percebido e lido, por exemplo, e participei, por exemplo, de uma faculdade. Durante 5 anos, a temática família sempre era muito abordada. Questões de direito, questão de deveres da sociedade. E eu sempre era muito atacado, porque eu era sempre um defensor daquele padrão de família bíblico. E chegou ao ponto de várias vezes em turma, em sala, a gente conversar com os professores em trabalhos, e eu defender de maneira muito convincente, digamos assim, o padrão, né, de família que o Senhor então estabeleceu. O padrão que nós conhecemos entre um homem e uma mulher, que constitui então uma família, e aí geram filhos, que geram netos e bisnetos. E nós sabemos que o Senhor então nos ensinou e nos estabeleceu esse padrão de família bíblico. Mas a realidade que nós vivenciamos hoje é um padrão de família totalmente distorcido, não é isso? E isso tem afetado os nossos lares, tem chegado até as nossas igrejas, tem refletido exatamente no que a sociedade acredita. E aí eu parto do princípio que nós não podemos nos calar. Eu acho que o calar não é a solução. Eu acho que realmente a sociedade, né, as famílias evangélicas, os cristãos devem defender e levantar essa bandeira, né, da família como o padrão que o Senhor estabeleceu. Porque, como diz o texto, como diz a temática da live, família foi um projeto e é um projeto de Deus. O Senhor começou, né, com uma família entre ali Adão e Eva, estabelecendo ali uma unidade, um casamento, e o Senhor começou em Gênesis assim e termina em Apocalipse chamando a igreja dele de família, de noiva, da qual um dia ele viria buscar. Então eu entendo e parto então dessa premissa que o Senhor tem um grande propósito através da família, né, que reflete no papel da sociedade, que reflete no que a palavra de Deus nos ensina. E a partir então dessa premissa que eu gostaria de passar a palavra, né, para o pastor Leandro nessa noite, que ele ficasse bem à vontade para falar sobre aquilo que o Senhor colocou no seu coração e tenha acrescentado sobre essa temática, sobre família. O pastor Leandro é pai ali da Letícia, casada com minha irmã, né, eu tenho acompanhado seu ministério, a sua vida, e eu louvo a Deus por essa caminhada, a sua caminhada, a sua vida de comunhão com Deus tem refletido no seu ministério. E nessa noite, mais uma vez, eu agradeço por sua vida, pastor Leandro. Fique à vontade para falar sobre essa temática. Tenho certeza que todos aqui, os pastores nessa noite, têm muito a acrescentar em nossas vidas. Que Deus abençoe. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida. Para nós é uma alegria imensa, mais uma vez, poder estar participando desse momento de live, assim, junto com a nossa família pastoral, que para mim é referência realmente no Evangelho, referências para mim na caminhada cristã, referências para mim na liderança cristã também, né? Então temos aí bons exemplos na nossa família a ser seguido, né? Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Joel, pastor Leonel e pastor Francinel, né? Por tudo aquilo que eles têm representado, não só na nossa família, mas também representado no reino de Deus, né? Então tudo é para a glória do Senhor. Então que Deus abençoe, amados pastores, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Queria começar a minha palavra com uma pequena apresentação, e também falar um pouco também da minha vida familiar, né? Então, eu sou o pastor Leandro, sou casado com a Joelma Leonel, já sou casado há 16 anos e 6 meses, né? Tenho uma filha que para mim é um milagre de Deus, a Letícia, de 12 anos de idade, e para nós eu sempre digo que minha família é a minha base, a minha estrutura, e até na palavra inicial do vídeo do pastor Josué Gonçalves, ele falava muito sobre isso, né?
que importa você querer ganhar o mundo, você perder sua casa, que a família é a base, a estrutura de todas as nossas vidas. Então, para mim, a família é tudo, né, que nós temos e que nos representa. É o bem mais precioso, eu repito as palavras que o pastor Josué falou, é o nosso maior patrimônio, né, que nós temos nesse mundo. Então, nós temos que valorizar cada um deles, valorizar a importância da nossa família, da nossa casa, temos que zelar por eles, né, e quando falava a respeito sobre esse tema, quando o pastor Joel nos convidou, e foi feito esse desafio a respeito sobre família, projeto de Deus, me veio primeiro em mente, eu poderia muito bem estar falando aqui toda a parte da estrutura, né? Vim de Adão, e vim depois de Abraão, e começar a criar um histórico sobre família, mas me veio logo em mente sobre família, projeto de Deus, a respeito pelo mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Pelo tempo que nós estamos vivendo agora. Então, todos nós vivemos um momento difícil nas nossas vidas, e eu tenho falado em alguns cultos, algumas lives, que agora chegou o momento de nós praticarmos aquilo que nós pregávamos, né? Que sempre pregamos, que a igreja somos nós, né? Que a importância é a família, e que família tem que ser preservada, tem que ser cultivada, nós temos que realizar culto doméstico, nós temos que orar mais pelas nossas famílias. Então, chegou esse momento de podermos exercitar aquilo que nós estávamos pregando, né? Não digo só nós, mas a igreja em geral, né? Então, assim, é um momento realmente de prática, né? De praticar realmente aquilo que estamos vivendo. E família como projeto de Deus, eu entendo que Deus ele constituiu a família, né? Como o pastor Joel falou a respeito desde o Jardim do Éden, da criação do homem e da mulher, né? Desde de Abraão, que através de Abraão todas as famílias iam ser benditas, iriam ser abençoadas. A gente vai lá no Novo Testamento e começa a ver o primeiro milagre de Jesus Cristo sendo realizado dentro de um casamento, então dentro de uma constituição familiar. A gente vai ver Paulo lá em várias cartas, né, ele dando conselhos para a família, e a gente vê o próprio Senhor Jesus Cristo, como o pastor Joel falou lá em Apocalipse, falando da importância, e Jesus Cristo chamando as pessoas de família, né, os seus filhos como irmãos deles, né? Então, nós somos hoje herança, e pela graça do Senhor somos considerados filhos de Deus, e através de Cristo Jesus nós somos irmãos, né? Tudo pela graça do Senhor. Então, tudo, Deus, e na sua palavra, ele vem falar a respeito sobre a questão de família. Mas eu separei um texto que vai falar a respeito disso desde a criação do mundo, vai falar a respeito sobre Noé. E eu achei bem interessante a palavra, que foi no versículo 14 do capítulo 6 do livro de Gênesis. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: é uma ordenança que o Senhor Deus está falando para Noé, e pede para que Noé cumpra aquela palavra, e diz o seguinte: faça uma arca de tábuas de ciprestes, nela você fará compartilhamentos e revestirá com bertume por dentro e por fora. Essa palavra bertume, eu até pesquisei em outras versões, ela é o mesmo pinche, né? Pinche que nós conhecemos mais popularmente. Então, para que possamos entender um pouco mais do contexto e entender a situação que Noé vivia. E esse texto, ele vai falar que Deus está pedindo que ele passe esse bertume, passe esse pinche por dentro e por fora, né? E se a gente for olhar o contexto desse momento da arca, nós vamos entender que foi a questão do dilúvio, que Deus viu corrupção, viu idolatria, viu várias coisas da humanidade, e ele pede para que Noé faça uma arca, né? Construa uma arca, e que essa arca seja protegida de uma certa forma, da qual ele usa esse bertume para utilizar esse meio para a proteção daquela arca. Mas é interessante que nos versículos anteriores, no versículo 8, diz que Deus ele encontrou favor, que Deus encontrou Noé, né? Encontrou Noé, o homem íntegro, o homem justo, né? E o homem que andava realmente com Deus. Então, era um homem que era voltado, com o coração voltado para o Senhor, voltado para Deus em termos de questão de obediência,
em termos de adoração, em termos de comprometimento. Então, a gente começa a entender que, mesmo nessa época que a terra estava corrompida, cheia de violência, a gente entende que Deus ele olha a favor, né? Ele olha em Noé e encontra favor aos olhos de Deus. E Noé, ele de uma forma, ele agrada o coração de Deus. E quando Deus ele pede para que se faça essa criação dessa arca, ele pede para que seja protegida por dentro e por fora. E o mais interessante, que no capítulo 7, no versículo 1, ele vai dizer o seguinte, que o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então, olhando mais agora para o tema, eu prometo que não irei me prolongar muito, mas olhando para o tema da questão do projeto Família de Deus, né, a gente vai entender que, em termos a toda a corrupção, em termos a todos os problemas que existiam no mundo na época de Noé, Deus, ele, em primeiro lugar, ele pede para construir uma arca, e essa arca, em primeiro lugar, como a gente tem sempre em mente nas nossas histórias de crianças, quando a gente ouve muitas das pessoas falando sobre a arca de Noé, a primeira coisa que vem em mente é os animais entrando na arca. É essa visão que nós temos de olhar os animais de 2 a 2 entrando na arca. Mas a Bíblia é muito clara, quando no capítulo 7, versículo 1, que ele diz que Deus ele pede para que primeiro, né, entre na arca Noé e a sua família. Então a gente começa a entender que Deus ele quer preservar a família, ele quer salvar a família. Em meio a tanta corrupção, em meio a tanta violência, Deus ele olha para o seu filho Noé, para aquele que é obediente à sua palavra, e promete uma proteção, promete algo para salvar a família. Então a gente começa a parar para pensar a importância que é a família também para Deus. Então, se Deus ele foi o criador que constituiu a família, então ele sabe da importância da família. E quando ele constrói a arca, ele pede para que seja protegida, tanto por dentro como por fora. E para que a família também se sinta segura. E o que eu queria trazer de lição nesse texto, já caminhando assim para que a gente possa entender um pouco da nossa reflexão hoje, é entender que, no tempo que nós estamos vivendo, em termos de pandemia, em termos de crise econômica, em termos que nós temos que ficar em quarentena, isolado na nossa casa, e a gente pensa que é algo ruim para nós, mas a gente vai entender que a gente está com o bem mais precioso desse mundo, que é com a nossa família. A gente deveria abrir os nossos olhos todas as manhãs, e a primeira das coisas que nós deveríamos falar é agradecer a Deus porque estamos com a nossa família em casa. Quantas famílias hoje, quantos filhos estão no mundo, quantos filhos estão nas drogas, quantos filhos têm abandonado seus pais, quantas famílias têm sido destruídas por falta de perdão, quantas famílias sendo destruídas por qualquer outra intriga dentro da casa. E hoje nós temos o privilégio, a oportunidade de estarmos em casa com a nossa família, com a nossa casa, e dentro da nossa casa. Então, eu entendo essa mensagem de Deus aqui, falando nesse contexto, eu tiro de lição para nós hoje, que em meio a tanto dilúvio, em meio a tempestades que estava acontecendo lá fora, que é a mesma coisa que tem acontecido com nós hoje, e mesmo as pandemias que têm acontecido no mundo, as mesmas coisas que têm acontecido lá fora, mas Deus nos protege dentro da nossa casa. Deus protegeu a família de Noé dentro de uma arca. E em meio a tantas outras coisas, o melhor lugar ainda para se estar naquele momento era dentro da arca. Às vezes tinha problemas, tinha dificuldades, tinham que passar por situações difíceis, né, naquele momento dentro da arca, mas aquele momento era o lugar mais seguro para se estar. Então, quando nós entendemos que família é o projeto de Deus, é entender que nós temos que proteger a nossa casa, proteger a nossa família, temos que amar os nossos, temos que zelar por eles. E meio à quarentena, em meio à dificuldade, o melhor lugar para se estar é na nossa casa, junto da nossa família, junto dos nossos familiares. E eu lembro de tanto isso que é importante estarmos juntos, unidos, que eu lembro da oração de Jó, falando
no capítulo 1, no versículo 5, que diz o seguinte: quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. A palavra diz que Jó fazia isso diariamente, todos os momentos. Então, a palavra quer dizer que Jó zelava pela sua família, zelava pelos seus filhos, amava a sua casa, amava a sua família, estava em constante oração. E, para encerrar, eu queria dizer um pequeno testemunho. Hoje eu sou fruto de uma oração da minha família, especialmente a minha irmã. Lembro das noites que eu acordava, minha irmã estava do lado da minha cama, com a mão estendida sobre mim e orando pela minha vida. E orando pela minha casa, ela sendo serva de Deus, se levantando de madrugada, se levantando de noite e orando por toda a família. E hoje, toda a nossa família, nosso bem mais precioso, foi salvo pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu posso dizer igual a Josué: eu e minha casa, nós servimos a Deus. E não é que nós iremos servir, não, nós servirmos já. Então isso é motivo de alegria, motivo de entender que, em meio à tempestade, nós estamos na nossa casa, estamos dentro da nossa arca, sendo protegida pelo Senhor, pelas mãos do Senhor, porque nada foge do controle de Deus. E você, dentro da sua arca, dentro da sua casa, proteja, interceda, ore por esse projeto mais precioso da sua vida, que é a vida da sua família. Então, eu queria dar essa pequena reflexão e dizer que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor Leandro. É uma bela observação, né? O Senhor resguardou, então, ali a família de Noé, e que ele tivesse resguardado naquela arca. E isso realmente nos faz refletir sobre o cuidado de Deus para com a família, né? Ele projetou, ele estabeleceu um lugar de refúgio, e as nossas casas deveria ser, né? Um lugar de refúgio para nós familiares. É uma bela reflexão. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por essa palavra, né? Eu queria passar a palavra, então, para o pastor Leonel, né? Como ficou combinado. O pastor Leonel tem também abençoado muitas vidas com seus projetos ali na região das ilhas, como eu tenho falado. É um servo de Deus, na qual eu tenho muita admiração. Eu repito, eu sempre vou dizer isso enquanto eu estiver vida, que eu não precisei aprender a amar a Deus através de livros, né, ou de filmes. Eu aprendi a amar a Deus dentro da minha casa, né, vendo meus filhos, meus irmãos servindo ao Senhor e, sobretudo, com muito zelo, amor e dedicação. Então, eu tomo isso para a minha vida, é um exemplo que eu levo, eu posso testemunhar isso em público, que é através da vida do pastor Leonel, da minha mãe, sobretudo, do Francinel, e as pessoas que nos rodeiam ali em casa. Eu acho que o Léo pode falar um pouco mais sobre isso. Nós crescemos num lar na qual o Senhor fazia parte do nosso contexto, né? O Senhor tinha liberdade para falar. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite, graça e paz da parte do Senhor. Amém. É um privilégio estar com os amados irmãos nessa noite, nessa nossa segunda conversa, né? E dessa turma aí, pastor Francinel, pastor Joel, pastor Leandro, eu sou o mais velho, ou, melhor dizendo, mais experiente, né? Eu estou chegando à casa dos 50 anos aí. Quem é o mais careca? Quem é o mais careca? É o Francinel, né? Por enquanto. Mas, por graça de Deus, a gente tem vivido e tem chegado perto dos 50 anos aí, e agradecer a Deus a toda essa experiência, todo esse conhecimento, e poder dizer ao Senhor que, desde criança, eu conheço o Joel, conheço o pastor Francinel, na época o Céu, ou Joel, ou Narigudo, para nós, os íntimos, né?
e também um tempo convivendo com o pastor Leandro. Pastor Leandro, que Deus permitiu que chegasse até aqui, a nossa cidade, e ganhou assim o coração da minha irmã. Rapaz, esse cara é um cara de amigo, porque a mulher, né, família, a gente proteger, ela proteger a gente, né? E o Leandro ganhou o coração da Joelma, viu? Mas o cara é bom mesmo, né? E se agregou, e por graça de Deus estamos juntos nesse ministério, na obra do Senhor, fazendo com que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido para a glória do Senhor. É um privilégio estar com vocês, conversar sobre esse tema, que é Família, um projeto de Deus, muito bom, e em termos bem próprios, né, eu nunca devo deixar de lembrar nem de falar da importância da mãe Rita, da Índia do Brasil, o cuidado que teve com cada um de nós, em nos ensinar o caminho para ser percorrido, e poder nos ensinar desde criança as boas e as sagradas letras. Meu pai também era um nordestino, veio do Piauí, e aqui casou com a mamãe. O papai não era crente, não era convertido, mas por muita oração da minha mãe, Deus assim salvou e fez esse milagre na vida do meu pai, o Leonel Silva, né? E o papai foi diácono, foi presbítero de igreja, e hoje já não está mais entre nós, mas deixou um legado muito bom para a glória do Senhor. Me lembro quando menino, nós tínhamos uma oficina, o Sinel lembra bem, e de vez em quando o papai chegava com os mendigos aqui em casa para a mamãe dar comida. E nunca vi a mamãe reclamar de dar comida para esses mendigos. Eles eram bem acolhidos em casa e recebiam comida e se alimentavam e ficavam com a barriga cheia. E meu pai me disse uma frase que eu nunca esqueço. Ele disse: eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é passar fome. Ele veio do Piauí, andando e se locomovendo um dia, chegou no Maranhão, até chegar aqui no Pará. E aqui construiu a família, e nós somos frutos, eu sou o mais velho dessa família, aqui constituída em Castanhal, Pará, filho mais da dona Rita, e deu o privilégio de ser o mais velho da dona Rita, em poder olhar para os meus irmãos com um olhar de carinho, com um olhar realmente daquele pai, até porque o nosso pai ele faleceu novo, 48 anos de idade. E assim, eu me senti responsável de ajudar os mais novos, assim como o pastor Francinel também se sentiu na responsabilidade de ajudar, e um foi ajudando o outro. A Joelma, então, com esse amor grande que ela tem, e só ela tem, pôde também cuidar, e o Joel há de convir comigo que ela foi uma mãe para o Joel, né? O Joel fala isso também. Então, Deus nos permitiu que um cuidasse do outro, na família, um se portando com o outro. E nunca é demais a gente fazer coisas boas para a nossa família, nunca é demais. Sempre nós temos feito de menos. E é importante a gente, como servos do Senhor, se doar mais, mesmo que às vezes as pessoas não enxerguem, mesmo que as pessoas não vejam, mas Deus, ele está vendo e sabe da intenção do nosso coração. E ao saber da intenção do nosso coração, ele sabe que queremos o bem de todos na família, desde o mais velho até o mais novo. Isso realmente tem a ver com o cuidar de Deus e com o propósito de Deus para conosco como família. Eu sou professor de sociologia, e a sociologia ela tem lidado ultimamente com vários aspectos da família. E um deles, o pastor Joel falou até um pouco no início, é uma proposta que não é a proposta de Deus para a família.
ao criar família e ao executar essa bênção, essa maravilha que é a família, Deus, ele direcionou em um propósito, em uma direção. Às vezes, alguns pervertem o que Deus deixou, e Deus, na sua palavra, na Bíblia Sagrada, Deus deixou o que é para ser feito. Ele, como um ser soberano, todo-poderoso, conhecedor de todas as coisas, criador da família, ele instituiu, ele criou e direcionou por intermédio da sua palavra, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, ele direcionou como é que ele queria que a família fosse, como é que ele queria que convivêssemos. O pastor Leandro foi muito feliz em colocar aí na sua reflexão, falando de Noé, lá de Gênesis. E é importante, pastor Leandro, quando você fala que Noé, ele colocou betume, o piche, na arca, é porque essas coisas cabiam a nós, seres humanos, ou cabe a nós, seres humanos, fazer. Viver em família não é fácil, não. É se doar. Veja bem aqui meus 5 dedos da mão. Estão vendo aí? Nenhum é igual ao outro. Esse é o pequenininho, esse é maiorzinho um pouquinho, tem o do meio, tem o apontador e tem o polegar. Nenhum é igual ao outro, mas todos fazem parte da minha mão. Isso é importante para eu movimentar, para eu pegar as coisas, para eu realmente dar tchau, para eu abraçar. Cada um dos dedos tem a sua direção própria, tem a sua questão diferenciadora e própria para uma execução na nossa movimentação como seres humanos. Eu digo que assim mesmo é a família. Ninguém é igual ao outro. Eu não sou igual ao pastor Francinel. Eu sou mais bonito que ele, é claro. O pastor Joel também não é igual a mim, né? Mas eu acho que o pastor Joel é mais bonito que eu, né? Então, a Joelma não é igual a de nós. Cada um é diferente, tem um temperamento diferente. E por ser diferente, nós formamos a família, a base. E eu não tenho tudo, não sou conhecedor de tudo, mas cada um completa o outro naquilo que eu não posso fazer. O Joel pode fazer, o Francinel pode fazer, a Joelma pode fazer, o pastor Leandro pode fazer, e assim por diante. Um completa o outro. Tem de ver a família, como projeto de Deus, nesse completar que cada um faz com que as coisas aconteçam, né? Para que caminhamos, ou possamos caminhar bem em família. Então, quando eu não posso, e é importante nesse projeto de Deus, para todos nós precisamos saber falar e pedir ajuda. Eu preciso de você, pastor Joel, você sabe disso. Eu preciso do pastor Francinel, eu preciso do pastor Leandro, eu preciso da missionária Joelma, da missionária Naídia, da mãe Rita, e assim por diante. Um precisa do outro para ser quem é quem. Como eu estava falando anteriormente, não é fácil. Nós somos diferentes. E principalmente quando há o casamento, aí vem uma diferença muito grande. Alguém que vem com costumes diferentes, com práticas diferentes, com uma família diferente. E quando se casa, e a Bíblia diz, né, deixa o homem pai e mãe para se unir à sua esposa, à sua família, é justamente deixar. E esse deixar está implícito essa questão que devemos largar e abrir mão de muitas coisas que nós pensávamos em nós mesmos. Agora, não é mais uma só pessoa. Agora, são várias pessoas, no mínimo 2 aí, o marido e a esposa. E abrir mão é justamente deixar os seus interesses em segundo plano e partir para que possamos abençoar e fazer com que a pessoa que está ao nosso lado e em família possamos viver bem. Isso não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas é possível.
Deus é que nos sustenta. Deus que dá o sustento para que a família caminhe bem, seja esse projeto dele. Como eu estava falando agora há pouco, a sociedade tenta implementar vários aspectos de família, mas a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, ela nos dá um padrão, ela nos dá uma direção. E essa direção vem nos dizer como devemos nos comportar para que alcancemos a graça e a bondade de Deus. O salmista, no Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E continua no versículo seguinte, dizendo: inútil, inútil. Veja que a ordem é bem colocada aí nesse salmo. E se o Senhor não edificar a casa aqui não é somente uma ideia de uma casa física, mas a casa aqui é uma ideia de geração. Se o Senhor não edificar a nossa geração, a nossa família, a sequência será uma sequência difícil, porque é no Senhor que devemos buscar essa edificação. Se Ele não edificar a nossa casa, de nada vale, como nós ouvimos agora há pouco, o pastor Gonçalves falar, que alguns perdem dinheiro, perdem bens, mas perder a família é a base, é complicado isso. Por isso que a nossa família tem que ser edificada pelo Senhor e no Senhor. Porque, do contrário, será inútil, como a sequência do Salmo diz, inútil será que vocês levantem de madrugada, inútil comer o pão que penosamente granjeastes, e assim por diante. Se, prioritariamente, a nossa família não estiver edificada no Senhor, as outras coisas serão inúteis, serão coisas vãs. E, consequentemente, depois dessa questão da família, da casa, nós vemos falando da cidade. Se o Senhor não edificar ou não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, a sequência, primeiro edificar a família, edificar a casa, depois guardar a cidade que é o lugar onde a família convive e abre essa relação de amizade, de convívio, ninguém é ilha, nós precisamos dessa relação com os outros, as outras pessoas estão ao nosso lado, por isso vem na sequência falando, se eu não guardar a cidade onde nós moramos, onde a família é constituída e faz com que ela viva socialmente, se o Senhor não guardar essa cidade, não adianta nada os vigias, não adianta nada os sentinelas, porque é o Senhor que guarda, é Ele que dá tudo aquilo que nós precisamos para viver. Então, amados irmãos, é importante ver no Senhor e nos pautar na sua palavra para que a nossa família, sendo esse projeto de Deus, seja edificada nele. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, para todos que estão nos ouvindo aí. Tem elementos, tem ações que cabem a nós. Deus, ele edifica a casa, edifica a família, é verdade. Foi ele que instituiu o primeiro casamento lá no Jardim do Éden. Foi ele que fez, ele edificou ali a família. Ele abençoou a família de Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas ele deixou que nós, seres humanos, falíveis, que temos uma finitude, ele deixou que nós possamos exercitar e praticar ações que melhorem esse ambiente em que nós vivemos.
Eu falei agora há pouco que a constituição de uma família vem de pessoas diferentes, de famílias diferentes, de cultura diferente, de grau de instruções diferentes. E quando há esse interlace, há esse casamento, essa constituição da família, é preciso que ambos façam e pratiquem ações que provoquem nesse ambiente social, familiar, essa questão de solidez, de base, de fundamentação. Como, por exemplo, algumas instruções aqui para a gente caminhar para o final dessa nossa conversa aqui. É importante que você cultive o bom humor. O bom humor, o sorriso nos lábios, o sorriso no rosto, é muito importante nesse convívio familiar. Mesmo que você possa estar triste, porque nós somos seres humanos passíveis de tristeza, mas dá para superar e poder colocar um largo sorriso no rosto e ser bem-humorado e poder realmente falar palavras que sejam palavras apreciativas, palavras que possam apoiar, palavras que venham para encorajar o outro, encorajar os membros da família. Não pode, diz uma música, não pode ser triste um coração que ama Cristo, não pode ser triste um coração que ama Deus. O coração que está cheio de Deus é um coração bem-humorado, um coração que está com o rosto feliz, porque Deus é a nossa alegria e é preciso que nós pratiquemos essas ações no meio ou no seio de nossa família. Um encorajar o outro, um estender a mão ao outro, um poder fazer com que dê suporte. A palavra de Deus diz assim, suportai-vos uns aos outros. Esse suportar uns aos outros quer dizer dar suporte ao outro, dar o ombro ao outro. Isso é suportar uns aos outros. Na família tem essas diferenças que eu falei, e cada um deve suportar uns aos outros, ou seja, dar suporte uns aos outros, para que aquele que está triste possa ser acalentado para aquele que está bem dinâmico e bem feliz, e um vai dando o outro. Isso é dar suporte nesse dia de ajudar uns aos outros. É importante também que nesse valorizar a família, nós precisamos, então, também comemorar as datas, né, festivas aí, data do aniversário de casamento, do aniversário de idade, data aí do nascimento do primeiro filho, data da formação de ambos, comemorar essas datas, mesmo que você não possa dar uma festa para uma grande multidão, né? Mas entre vocês, família, pode ser e pode acontecer esse comemorar. Bem, essas são algumas dicas que eu estou falando quando Deus é o edificador da nossa família, da nossa casa. Quando Deus é aquele que guarda a cidade é um lugar em que a família mora. E, consequentemente, o lugar também onde nós convivemos, chamado igreja, que é uma outra família. A minha oração é que Deus abençoe a cada família que está me ouvindo nessa noite, a começar nas nossas famílias aqui, cada um representando, e a se estender por todas as famílias, a família da Igreja Batista do Satélite, uma família abençoada por Deus, a família da PIB aí em Rondon, uma igreja também abençoada por Deus, uma família abençoada por Deus, a igreja PIB em Salinas, uma igreja também abençoada por Deus, uma família abençoada, a Igreja Batista Rosa de Saron, lá no Furo do Arauê, onde eu tenho pastoreado,
uma família abençoada, que Deus abençoe as famílias daquela igreja. A Igreja Batista Monte Sinai, em Ubituba, uma igreja também abençoada ali na região das ilhas. Deus abençoe a cada família, que sejamos uma família forte, porque uma família forte, edificada no Senhor, temos uma igreja forte também, para a glória do Senhor, e temos uma comunidade forte, porque é o Senhor que vela por nós. Um abraço no coração, Deus abençoe, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, pastor Anel. Graças a Deus pela sua vida, louva a Deus por tudo que o pastor representa, né? Agora de maneira bem particular em nossa família também, pelo seu ministério e por essa palavra que nos trouxe aí a lembrança de vários aspectos, né, de lições práticas para as nossas famílias. Que Deus continue abençoando. Eu vou passar a palavra então para o pastor Francinel. O pastor Francinel também, como eu disse no início, é uma referência para mim, né, para minha família, para nossa família. O pastor Leonel bem lembrou que nós perdemos o pai, né? O pai bem cedo. O pai, quando partiu agora, era bem jovem ainda, né? E eu, principalmente, não tive o privilégio de poder acompanhá-lo, né? De poder crescer com ele. Quando o papai partiu, eu tinha mais ou menos uma idade de 7 para 8 anos. Mas eu tive o privilégio de poder ter irmãos, né, que cuidavam de mim, que cuidaram de mim, que me acompanharam no meu crescimento, principalmente em auxiliar no meu crescimento espiritual. E eu tive também uma mãe, né? A minha mãe que foi pai, que foi mãe ao mesmo tempo, e que nos ensinou, e que nos mostrou, e sobretudo testemunhou o amor de Deus, né, o seu amor por Deus em nossa casa. Então, eu quero, de maneira pública, também agradecer a minha mãe por todo o carinho, por todas as nossas orações. Mãe, eu sei que a senhora está ouvindo aí. Se nós estamos aqui hoje, certamente é porque muitas lágrimas foram derramadas, né, e muitos joelhos no chão por nossas vidas. Eu sei disso e por isso eu sou um eterno, eu tenho minha gratidão eterna por sua vida e por tudo que a senhora representa para mim. Lhe amo, tá bom? Vou passar a palavra então para o pastor Francinel. Pastor Francinel, eu disse agora, como eu estava falando agora há pouco, perdi o pai cedo e o pastor Francinel também foi uma referência. Ele que cuidou, também zelou pela nossa casa, já um jovem que teve que amadurecer muito rápido, né, pastor? Para auxiliar, para conduzir todo um contexto junto com os outros irmãos. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero só abrir aqui um parênteses, pastor, me permita, que o pastor Lanel também falou da irmã da Joelma. A Joelma é a leoa de casa, né? A Joelma é a cuidadora. Ela é que cuida e zela por todos nós. Essa é a verdade também, né? Apesar, além da mamãe, a Joelma é essa pessoa, essa figura que certamente está pronta a todo momento para nos abençoar. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sempre digo para ela que eu amo ela demais. Ela realmente foi uma segunda mãe para mim e me acompanha em todas as fases da minha vida. E é uma mãe para meus filhos também. Que Deus abençoe. Pastor Francinel, fique à vontade, tá bom? Falta ativar o seu microfone, pastor. Aí. Boa noite a todos. Que a graça do Senhor esteja nos nossos corações. É sempre bom estarmos reunidos com o povo do Senhor, e quando estamos abordando uma temática, e eu digo sem medo de errar, que é a mais importante, que é a família, mas não estamos abordando apenas o tema família, estamos abordando o tema família sobre a ótica que ela é um projeto de Deus. E como sendo o áudio está bom aí, Joel? Está me ouvindo? Está ouvindo bem? Ok. Sim. Então, como sendo essa temática que uma família é um projeto de Deus, quando eu parto desse pressuposto que realmente é a referência primeira, então eu tenho compreensão das coisas. E eu estava olhando as conceituações que se tem hoje sobre família, dicionários
e também pesquisei sobre o que muitos pensam quando se fala família. E eu sempre gosto de buscar a conceituação das coisas, porque quando temos a conceituação, então fica mais fácil de entender o que queremos fazer, o que precisamos fazer e o que devemos fazer. Então, essa é a temática. Um dos conceitos de família é que família é um grupo de indivíduos ligados por hábitos e costumes. Também uma outra conceituação é que família, ela é um grupo de indivíduos com qualidades e particularidades semelhantes. Então, essa segunda conceituação, ela me chamou bastante atenção, porque com ela dá para trabalharmos o conceito de família à luz da palavra de Deus, com o tema que estamos abordando, família e projeto de Deus, porque quando eu entendo que é um grupo de indivíduos com qualidades e particularidades, é exatamente isso que Deus tinha em mente quando nos formou, quando nos criou. Então, lá no Gênesis, quando no Éden, Deus cria o mundo, ele prepara com muito cuidado, com muito amor e nos entrega, ele cria o homem e cria a mulher. Num primeiro momento, o homem e a mulher têm as suas particularidades, têm as suas qualidades e, ao mesmo tempo, têm as suas individualidades. Homem, mulher, a anatomia do corpo os diferem no seu gênero, mas na sua essência eles têm algo em comum. E é justamente sobre esse algo em comum que eu quero abordar a minha temática nessa noite. Deus, ele nos dá a base, e essa base floresce, essa base cresce, e ela toma uma dimensão muito grande. E é comum, todos nós sabemos que a família é a base da sociedade. E não é à toa que essa base ela é atacada. Não é por descuido ou por um erro de estratégia que se ataca a família. Não é por isso. É por um conhecimento de que essa família que tem uma origem divina e ela precisa reconhecer essa origem divina para que possa ser sustentada por ela. Se assim ela fizer, ela servirá bem aos seus propósitos, aos seus desígnios, haverá uma harmonia entre aqueles componentes que Deus criou, homem, mulher, filhos, e, consequentemente, esse desenvolvimento, esse crescimento será altamente benéfico para a sociedade. Mas, ao contrário disso, quando eu não entendo o meu papel, não entendo quem eu sou ou a razão porque Deus me constituiu homem e constituiu a mulher, para que, se assim, sobre a aprovação dele, sobre a bênção dele, se estabelecesse a família, quando eu não compreendo isso, quando eu perco isso de foco, eu não compreendo a existência humana. E, consequentemente, não vou valorizar aquilo que eu não compreendo, não vou valorizar aquilo que eu não entendo. Mas eu quero, nessa noite, à luz da palavra de Deus, trazer à tona, trazer a nossa lembrança de que Deus, lá no começo, em Gênesis, criou o mundo, formou o homem e a mulher e deu uma tarefa: crescei e multiplicai-vos, administrem todo o jardim. Toda a criação de Deus, ela foi colocada diante da família. E ele deu a ordem: vocês vão cuidar, vocês vão zelar. E, automaticamente, vão cuidar de uma forma adequada, e esse cuidado retornará para vocês em benefícios, que é a dinâmica que estamos vivendo. Então, hoje, no tempo que estamos vivendo, há alguns perigos em que não se entende o projeto de Deus e não se vive esse projeto de Deus. E, consequentemente, não se tem resultados porque não vamos cuidar adequadamente. Se a coisa no início não está adequada, não está correta, não tem como frutificar, não tem como expandir. Aí, naturalmente, aquilo que vai voltar para nós, porque nós estamos cuidando do planeta e das situações, a ausência do cuidado vai também implicar que não teremos o retorno adequado como nós esperamos. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu me alegro, porque na sequência do texto, Deus sempre ao longo da história, é Ele quem dita as regras. E quando eu entendo que família é o projeto de Deus, eu estou dizendo: eu aceito a orientação do Senhor para a minha vida. Quando Abraão ele sai do meio da sua parentela para se juntar com a sua esposa e viver o projeto de Deus, o próprio Deus diz a ele como deveria fazer. E ele o faz.
e ele é cuidado por Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 3, Deus fala muito claramente a ele: aos que te abençoarem, serão abençoados. Aos que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Deus está protegendo a família. Isso quer dizer, quem atacar a família será amaldiçoado. Quem abençoar a família receberá a bênção sobre a família. Foi essa a fala de Deus para Abraão. E ele diz mais: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Percebam que Deus, ele disse: eu não vou abençoar o homem isoladamente, eu vou abençoar as famílias, porque é ela que vai dar continuidade da vida, é ela quem vai administrar a sociedade, é ela quem vai trabalhar sobre o ensino, sobre os valores, sobre os sentimentos. Então, quando eu estou sobre o âmbito da ação de Deus, eu recebo dele, através de Abraão, ele diz: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando aqui foi anunciada a questão de Noé, ele recebe a orientação de quem? De Deus. Ele diz: pega a tua família e coloca na arca. A arca era o escape para aquela família que permaneceu com Deus. Então, ao longo da história, tem sido assim. E quando olhamos para os Salmos, no Salmo 127, ele vai dizer: se eu não estiver abençoando, não haverá crescimento, não haverá habilidades, não haverá resultados. Mas se eu cuidar, vocês serão realmente abençoados. E no Salmo 128, eu falei do Salmo 127, o Salmo 128 ele vai dizer: os filhos são herança do Senhor. Então veja que ao longo da história, Deus sempre, ele valoriza o que ele criou. Deus não erra na sua criação. Deus não erra nos seus projetos. Ele criou o mundo não para que ficasse aí com uma beleza contemplativa. Ele criou o mundo e colocou o homem e a mulher e disse: crescei e multiplicai-vos. E ao longo desse desenvolvimento humano, ele sempre se manifesta um Deus presente e poderoso, para que o homem, a mulher e a família nunca esqueça que o sucesso dela, o êxito da família, está condicionado ao Criador, condicionado a Deus. Sem ele, não teremos êxito. Sem ele, nós seremos limitados como somos. E ele diz que serão abençoadas todas as famílias da terra a partir daqueles que caminharem com Deus. E agora, também no Novo Testamento, o próprio Jesus, quando ele inicia o seu ministério terreno, propriamente dito, ele faz o seu primeiro milagre, a sua primeira obra grandiosa, miraculosa, ela acontece no ambiente familiar, onde ele foi convidado para o casamento, ele valoriza o casamento, ali ele está, problemas vão surgir no ambiente familiar, mas é o Senhor quem nos dará a resposta, é o Senhor quem vai cuidar da gente. E foi exatamente nesse contexto que ele está ali, ele soluciona aquele problema, mostrando que ele é Senhor da família. E mais adiante, quando ele capacita os nossos filhos, e os filhos estão diretamente ligados à família, não tem como ter filhos se não tiver homem e mulher, se não tiver essa junção da criação de Deus. Lá no início, ele cria o homem e a mulher e manda multiplicar. E agora os filhos vêm. E eu quero destacar um texto interessante de 2 Timóteo. Timóteo é um filho e um neto. Claro que parece redundante, mas eu quero destacar a mãe e a avó de Timóteo, que se esmeram em instruí-lo. E quando ele está à frente da família, está à frente da sociedade, então surgem alguns problemas. E o apóstolo Paulo, ele vem e diz a Timóteo algo que é apenas uma releitura. Ele disse: o que você precisa para vencer na vida, você tem dentro de você. Porque você tinha uma família que confiava em Deus. A tua mãe, Eunice, a tua avó Lloyd, eram pessoas que te instruíram no caminho. Então execute, coloque em prática o que você aprendeu e você terá êxito naquilo que você precisa viver. E ele vai, então, utilizar uma nomenclatura que o próprio Deus utiliza para conosco. Ele diz: meu filho,
fortifica-te na graça que há em ti. Deus nos chama de filhos. E Jesus, quando esteve no seu ministério terreno, ele diz assim: aquele que fizer a minha vontade, tornar-se a minha família, mãe, irmãos, ele trazendo à tona esse pensamento de que juntos, sob a orientação do Senhor, nós podemos as coisas, porque ele vai nos fortalecer. E está estreitamente ligado à conceituação de família. Família é grupo de indivíduos com qualidades e particularidades. O que isso quer dizer? Como aqui foi frisado, apesar da nossa mão ter os dedos diferentes, mas há algo em comum, que é a base, que permite o entrelaço e o movimento, possibilitando que o movimento traga benefícios para nós. É verdade que no ambiente familiar nós teremos as nossas particularidades, os nossos pensamentos, as nossas ações, mas há, num conjunto geral, uma base, que essa base ela é indispensável para o bom êxito da família, para o bom êxito da sociedade. E essa base ela está em evidência aqui citada, eu posso citar, a partir do meu pai, a partir da minha mãe, dos meus irmãos mais velhos e até dos mais novos, todos eles têm contribuição para a minha vida. E eu preciso também ter para a vida deles. E para que eu possa contribuir adequadamente, eu preciso, e todos os integrantes da família precisam de Deus. Essa é a base comum. A família tem as suas particularidades, mas ela tem uma base comum. E essa base comum é o próprio Deus, que é Senhor da família. E ele tem se demonstrado isso ao longo da história. Ao longo da história. Ele criou, ele tem conservado, ele tem mantido, ele tem dado a provisão. E ele sempre o fará. Por isso, nós precisamos, como famílias de Deus, famílias que entendem que nós podemos e devemos mudar a sociedade para melhor. Família que entende que precisa mudar o seu ambiente doméstico. É a família que compreende que ela é um projeto de Deus. Quando eu compreendo isso, quando as dificuldades chegarem, onde vou recorrer? Vou recorrer a Deus. Esse tem sido uma falha comum no nosso dia a dia. Quando estamos a enfrentar dificuldades, quando estamos sob o ataque daqueles que não entendem quem é Deus, nós muitas vezes eles nos atacam e eles colocam propostas como se fossem a resposta. E nós, de uma forma, nós nos enganamos e vamos ali buscar a resposta onde tecnicamente não tem. Mas se eu estou sendo atacado como valor e a família também, eu entendo que eu não estou só. Deus não nos criou e nos deixou isolados no mundo. Eu sou um projeto de Deus. Eu, a minha esposa e meus filhos. De igual modo você. Você é projeto de Deus. E se ele projetou, ele tem toda a orientação, ele tem de nós, ele tem um manual que ele projetou para o nosso funcionamento, que é descrito pela Bíblia, e quando esse manual é lido, ele vem à tona, ele traz as informações e as respostas pelas quais nos permitirão desfrutar de momentos e de tempos maravilhosos. Por isso, nessa noite, eu quero deixar para todos nós que nos lembremos sempre, família é constituição divina, família é projeto de Deus. E ele declarou que aqueles que atacarem a família serão amaldiçoados, serão punidos. Mas aqueles que abençoarem as famílias também serão abençoados. E agora, diante dos problemas que possam surgir, eu entendo que eu sou descendência de Abraão. E a partir dessa descendência de Abraão, Deus garantiu, serão abençoadas todas as famílias da terra. Enquanto o tempo os séculos não se consumirem, Deus está presente, agindo na terra com poder e toda autoridade para qualificar você como membro da família, inspirar você para que através da tua vida você inspire outros e como a Bíblia é a nossa referência, ela pautada, reverenciada e praticada por nós, então o êxito, a vitória, a dádiva celeste se estabelecerá na nossa família e, consequentemente, eles vão crescer e ramificar pela sociedade. Não soltos, não de qualquer maneira, mas tendo base que Deus é Senhor da humanidade e Ele quer o melhor para a humanidade. Então, essa é a fala que eu tinha para contribuir, para compartilhar comigo e com vocês nessa noite. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.
Amém, pastor. Obrigado pela palavra, obrigado pela sua orientação quanto à instrução, né, dos princípios aí que norteiam, né, a vontade de Deus para a família, para a sociedade, né, de forma geral. E a sua palavra no final, quando diz que, por ser um projeto de Deus, a mão dele estaria sobre esse projeto, né? Então, estaria guardando e resguardando as nossas casas. Eu quero agradecer. Eu queria acrescentar, contribuindo nessa noite, pegando uma pequenas falas assim e trazendo um pouco mais de direção e luz a esse contexto dessa noite. Quando o pastor Leandro, por exemplo, acrescentou a história de Noé, e ele disse que Noé, então, ele resguardou a sua casa, trouxe para dentro da arca, né? Ele foi um lugar de proteção, um lugar de comunhão, na qual ele estava longe, protegido do perigo, né, pastor? Então, é uma realidade. Ou seja, ele quis trazer à tona, e o pastor trouxe à tona que a nossa casa deve ser esse lugar, né? A nossa família deve ser esse lugar na qual nós nos sentimos protegidos, resguardados pelo Senhor, um lugar de refúgio. É isso também que significa a família, né? E é interessante quando o pastor salientou que do lado de fora haveria uma tempestade que estava a tomar toda a situação, né? E aí o lugar mais seguro certamente era dentro da arca. É interessante, pastor Leandro, que eu quero acrescentar um dado aqui importante para trazer a discussão. E quando o pastor salientou essa questão da proteção, do lado de fora haveria tempestade. E aí a família agora foi resguardada para dentro da arca, ou seja, trazendo para o contexto, hoje nessa pandemia, né, muitas famílias estão aí reclusas, né, de forma integral dentro das suas casas, não podemos sair, mas aí apareceu uma outra tempestade, pastor Leandro, que é a tempestade interna, porque agora os pais, os filhos estão dentro de casa, né, e agora tem que conviver de maneira integral. E aí, para demonstrar o que eu estou falando, existe um dado aqui, é um dado de um órgão público, deixa eu só tentar lembrar aqui o nome, é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que acrescentou, para você ter uma ideia, que durante essa pandemia cresceu em torno de 49% os casos de violência doméstica, ou seja, as famílias estão reclusas, se livrando da tempestade de fora e agora dentro de casa começou a incluir uma outra tempestade dentro das casas. Olha só, interessante. Por quê? Porque, na verdade, essa tempestade já existia e aí nunca se tratou dessa tempestade interna. E aí, por o ambiente estar fechado, agora as famílias têm que conviver em uma casa, esses dados estão aparecendo. Em vários estados brasileiros se cresceram e se multiplicaram os divórcios, as separações, né? Que agora é feito de maneira tudo digital e online, e existe um dado também quanto a isso, e a violência. E aí eu quero salientar a importância, né, de a gente ter um lar resguardado e saudável, porque o que era para se tornar um momento agradável, pastor Leandro, na qual as famílias estão reunidas, está se tornando uma tormenta em alguns lares. E aí o que fazer? Daí eu vou adiantar um pouquinho da fala, já pego o gancho do pastor Leonel. O pastor Leonel salientou algumas questões importantes, sobretudo da ajuda, né, da ajuda mútua, né? O pastor Leonel que disse que, e até deu exemplo que os familiares têm que se ajudar, têm que se apoiar. A família é isso, é esse braço de apoio na qual você sabe que vai contar, né? O seu familiar, realmente você entende ele como uma pessoa que você pode contar a qualquer momento, né? Esse também é um princípio familiar. A gente sabe que não é em todos os lugares que se vive isso, mas a família é isso, é esse braço forte, né? Eu louvo a Deus, por exemplo, a vida dos meus irmãos, né, e do meu cunhado, que a qualquer momento que eu apertar o dedo aqui, eles estão prontos a ajudar. Mas eu quero acrescentar aqui um texto de 1 Timóteo, por exemplo. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, o pastor Francinel se referiu a 2 Timóteo, eu lembrei desse texto. 1 Timóteo 5,8. Eu vou ler aqui na NVI, tá bom? Diz o texto seguinte: se alguém não cuidar dos seus parentes, e diz o texto, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. É isso que a palavra de Deus diz. Então, eu quero tocar nesse ponto. Primeiro que agora,
o lar virou um ambiente ali familiar, né, propriamente dito, porque nós estamos reclusos, mas precisa existir o cuidado, como o pastor Leonel disse. E esse cuidado tem que ser principalmente com os nossos, como diz o texto, especialmente com o da sua própria família. E é uma realidade, pastor, e eu tiro esse texto para mim também, né? Porque quando a gente ministra primeiro para a gente. Uma realidade que muitas vezes a gente se preocupa mais com os de fora do que os de dentro. E o texto está nos ensinando que a gente tem que se preocupar, como família que somos, né, como base da sociedade, em começar com os de dentro. Começar com os de casa, como diz o texto, porque, diferente disso, nós estamos negando a nossa fé. Então, eu acho que também é uma realidade que, muitas vezes, a gente não dá a importância necessária que se deve dar aos nossos, aos de casa. Muitas vezes, eu tiro por mim, muitas vezes por conta da nossa correria, por conta do nosso contexto de vida que vivemos, a gente acaba ocupando a caminhada, a vida, o ministério, né? E isso tira um pouco do foco dos nossos familiares, ou seja, dos de casa, da família. Mas a palavra de Deus diz que o nosso ministério começa em casa. Ele deve ser em casa. E essa semana eu vi aqui no livro, eu acho que foi do Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que todo pastor, eu digo para os irmãos que estão aí, deve ser primeiro pai. Ou seja, a palavra pastor começa com pai, né? Pai, pastor. Primeiro pai, depois pastor. E eu tomo para mim que, então, que o meu ministério, por exemplo, eu aprendi em Deus, eu tenho vivido isso, tenho tentado buscar isso em Deus, e eu compartilho com quem está me ouvindo, que o nosso ministério começa em casa. E aí eu quero parafrasear, então, o versículo que diz que do que adianta, né? Eu acho que foi o pastor Léo que disse isso. Do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua família, e perder a sua casa? Quero parafrasear esse versículo pela questão do cuidado. Então, o que nós devemos aprender também com a palavra de Deus nessa noite é que o cuidado começa com os nossos, no contexto geral. Primeiro os nossos. E assim a gente vai cumprir um princípio da palavra de Deus. E aí eu pegando um gancho aqui do pastor Francinel também, quando contextualizou de maneira muito clara o propósito de Deus, os princípios da qual o Senhor constituiu a família. Eu disse no início que a sociedade está nos vendendo e nos oferecendo e, na verdade, nos empurrando um contexto de família diferente, da qual o Senhor nos ensinou. Essa é uma realidade. E aí os nossos filhos, os nossos familiares, nós estamos rodeados desse contexto que não é bíblico, não é de Deus. E aí a gente tem que ter como base, sempre como o pastor Francinel disse, a palavra de Deus. De onde eu vou tirar orientação para conduzir minha família de maneira na qual o Senhor se agrada? É olhando para o jornal, é olhando para o que está acontecendo lá fora, esse modelo de família aí, de casais triplos, de famílias de homem com homem, mulher com mulher, porque o contexto hoje, para você ter uma ideia, pastores, para quem está me ouvindo, dentro do direito brasileiro, é que família é um grupo de pessoas que convivem entre si e que se amam e que se zelam um pelo outro. Isso é Constituição, isso que conduz uma família, que constitui uma família. E aí o direito civil brasileiro constitui família isso. Por isso que nós estamos vendo esse tipo de casamento que tem acontecido. Mas eu quero deixar claro para você a importância, pastor Francinel, de a gente realmente intervir e demonstrar e se posicionar como família, né, nesse sentido, porque a base do nosso direito brasileiro e de muitos direitos mundo afora são os costumes. Entendam só, costumes que viram normas, que viram direitos. Então, se a base do triângulo das nossas leis hoje brasileiras, por exemplo, elas começam com costumes. Então, se eu não modifico, e se eu não brigar, e se eu não me posicionar como família, né, para que mude esse papel, para que mude esse costume na qual nós estamos vivendo, isso vai se tornar uma norma. E depois de uma norma, a gente não segura mais. Isso se torna um direito que certamente vai ferir os nossos princípios basilares cristãos. Por isso a importância do posicionamento, como o pastor Francinel falou disso, existe um testemunho bíblico de como ser família, existe uma base. E aí o pastor disse também, na sua fala, o pastor Francinel disse, por exemplo, que o Senhor escolheu um casamento, né, uma união de famílias
para instituir, então, o seu primeiro milagre público, digamos assim. Isso a gente sabe que isso tem um contexto, isso tem um porquê. E aí, no contexto dessa história, e eu quero terminar com essa fala, é que lá em João, né, João capítulo 4, quando Jesus, então, abençoa, Jesus, na verdade, Maria, né, ali presente no casamento, ela intervém naquela problemática, e aí Maria, percebendo que acabaram o vinho, e aquele vinho tinha um significado diferente, nós sabemos que não era da bebedeira, mas era um significado de felicidade, de gozo, né, para ali pela festa, que durava em torno de 7 dias, mais ou menos, e aí o vinho tinha um significado histórico ali. E aí Maria percebeu que o vinho acabara, e aí Maria intervém. Mas o que me chama a atenção nesse texto, pastor, eu quero pegar o seu gancho, é que o milagre só aconteceu, ou seja, a paz só reinou naquela festa, e o casamento só realmente foi constituído, né, porque Jesus foi convidado para o casamento. Então eu quero deixar a minha fala terminando com essa palavra. Independente do que você esteja vivendo hoje dentro da sua casa, independente do que você tem passado, do que a sua família se tornou, o que eu posso dizer para você, como servo de Deus, é que, independente do problema, se acabou o vinho na sua casa, se a dificuldade se instalou, se a tempestade de fora você está vivendo hoje dentro da sua casa, né, que se as preocupações tomaram o ambiente familiar, e a família já não é aquele ambiente de paz, segurança, como o pastor Leandro disse, se acabou o cuidado, se acabou essa dimensão, né, familiar de ajudar um ao outro, como o pastor Leandro disse, se a direção familiar, se o contexto é diferente, como o pastor Francinel salientou, o que eu posso aqui dizer para você, que se Jesus for convidado para dentro da sua casa, se Jesus fizer parte do seu ambiente, ele fizer parte do seu convívio familiar, o milagre vai acontecer na sua família. É isso que eu quero deixar para você nessa noite especial. Se Deus estiver... Eu sempre digo isso para a igreja. Aonde Deus está, o milagre acontece. Porque Deus, ele age dessa forma. A presença dele modifica o ambiente, modifica a situação. E não há circunstância. Deus não está limitado a circunstâncias ou ao tamanho do problema. Deus é Deus, e Ele é soberano, e Ele pode intervir na sua casa hoje, Ele pode adentrar no seu lar e Ele pode mudar a circunstância que você, porventura, esteja vivendo. E que se você hoje goza de uma família a qual Deus pertence, na qual Deus tem prazer em estar, como diz aquele texto que Jesus fez questão, então, de passar na casa de Marta e Maria, Ele tinha um motivo especial, penso eu. Se Deus fazer parte, se Ele fizer... se ele se sentir à vontade dentro da sua casa, certamente o seu lar será um lar de segurança, de paz e de gozo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Eu queria, então, encerrar com essa fala e partir para aquelas considerações finais, né? Então, eu volto com o pastor Leandro, ele pode ficar à vontade das suas considerações finais, em seguida, o pastor Leonel e o pastor Francinel encerra. Obrigado, queridos. Amém. Tenho certeza que nós fomos abençoados com cada palavra, com cada reflexão de cada pastor. E assim como o pastor Joel falou, e o pastor Francinel também frisou algumas parte dessa, sempre, todas as vezes que nós compartilhamos ou meditamos em alguma palavra, isso parte primeiro para nossas vidas e depois nós compartilhamos com os amados irmãos. Então, minha consideração final é o agradecimento a Deus, em primeiro lugar, né, mais uma vez pela essa oportunidade, esse privilégio de podermos estarmos aqui, agradecer a vida do pastor Joel e também agradecer à Igreja Batista lá do Satélite, né, uma igreja viva e relevante, não é isso? Amém. Então, que Deus abençoe grandemente essa igreja, né, o pastor Francinel também, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a PIB de Rondon, na qual já temos uma história aí, eu junto com a minha esposa Joelma, passamos aí praticamente 2 anos e meio visitando, pelo menos uma vez por mês, a igreja de Rondon, na época do Instituto Bíblico Cobapa. Foi onde eu iniciei, vou dizer, uma boa parte da minha caminhada também ministerial, então tem história. E pastor Leonel também, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, né, sua esposa, sua vida missionária, que Deus ele te chamou para essa obra,
né? Uma das primeiras também oportunidades da minha caminhada no ministério foi lá na Igreja Batista Rosa de Saron, né? Lá no Furo do Arauê, onde eu conheci o café de açaí, né? Onde pela primeira vez eu tomei um açaí sem açúcar. Então, temos histórias aí, junto com famílias, vividas nesse tempo precioso. Eu queria, só para finalizar, eu vi um comentário de uma irmã aqui. Ela disse o seguinte: a família é o amor de Deus nos oferecendo um pouquinho do céu aqui na terra. Eu achei tão linda essa frase, né? Dizer que família é o amor de Deus, né? Então, eu queria só finalizar e entender que Deus, ele na nossa casa, na nossa família, o amor de Deus, ele dentro do nosso lar, ele traz a salvação, traz alegria, traz paz. Isso aconteceu com Zaqueu, quando Jesus foi convidado, ele entrou na sua casa, houve salvação em toda aquela casa. E eu lembro da passagem lá de Paulo e Silas, o carcereiro, quando o carcereiro pergunta o que precisaria ser para ser salvo. E Paulo fala para ele, diz: crê somente no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, onde Deus ele habita, há salvação, há alegria, Amém. paz, há amor e há gozo entre ambas as partes. Então, convide Deus para entrar na sua casa, na sua família, independente da diferença que vocês vão ter, Deus ele seja sempre o centro da união de vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor Lanel, fique à vontade, querido. Muito bem, então caminhando para o final da nossa conversa da família Pastorel aí, né? É muito bom estar falando, conversando sobre família, ainda mais quando nós temos bem de perto esse cuidado de Deus e esse cuidado de uns para com os outros. Isso faz toda a diferença. Ainda hoje, no tempo presente, pleno século XXI, com muito avanço tecnológico e também de várias colocações feitas por cientistas e por pessoas que se sentem na condição de opinar e de falar, nada disso tem valor se realmente Deus não for o edificador da família. Pode acontecer o que acontecer, como tem acontecido, a família ainda é esse projeto e essa base de Deus para a humanidade. Amém. Esse tempo de pandemia, eu tenho ficado em casa, tenho ficado aqui em casa, convivido somente com a mamãe, com a Ana Lídia, e tenho encontrado refrigério e tenho encontrado aqui esse tempo realmente precioso. Então, amados irmãos, não há melhor lugar a se estar na nossa casa, na nossa família, sobretudo tendo Deus como o nosso edificador, como aquele que é por nós, não é nós mesmos, nós não temos essa força, essa capacidade, é Deus que nos dá essa força para que a gente possa superar os dias difíceis que se apresentam. Por isso, Deus abençoe a cada família que está nos ouvindo, que não seja apenas nesse mês de maio que nós lembremos da família, mas todos os dias e todos os meses possamos lembrar da família. Se você passado um momento difícil com um filho que esteja afastado da casa do Senhor, um filho que esteja longe, fala na igreja onde tem um pastoreado, não desista da sua família. Não desista da sua família, dos seus filhos. Eu sou fruto de uma mãe que não desistiu de mim, pastor Leandro também, pastor Joel, pastor Francisco, fruto de uma família que ora, que orou, que tem orado cada um de nós. Então, não desista da sua família. Eu sei que nos fóruns tem muitos processos a respeito da separação, de separar. Mas Deus não quer separar, Deus quer unir. E essa união na família é que faz toda a diferença.
Deus abençoe a cada um de vocês. Busque no Senhor força para continuar vivendo o projeto de ter uma família solidificada na presença do Senhor. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Pastor Francinel, fica à vontade, querido. Tem que ativar o seu microfone, pastor. Louvado seja Deus, é sempre bom pensarmos nesse sentimento de que pertencemos ao Senhor e que estamos vivendo um projeto que Ele constituiu. Por isso, eu quero me dirigir a você que ainda não constituiu a sua família, que ao olhar para as dificuldades, às vezes tem medo de constituir família. Mas eu digo que não é essa não é a direção. Deus preparou uma esposa, um esposo para você. E a você que é filho, honre os seus pais, aos pais, honre os filhos. E onde vamos encontrar forças? Vamos encontrar forças em Deus. Ele é o sustentador da família, Ele é o provedor. Por isso, confiemos sempre no Senhor e entreguemos o nosso coração a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor. Eu queria só agradecer, então, também aproveitar esse momento para agradecer o apoio, né, das igrejas também cooperando com esse momento. Uns irmãos partilharam aqui os nossos vídeos aqui pelo Facebook, né? A gente teve um pouquinho ali de dificuldade para entrar pelo Facebook, por isso a gente voltou aqui para o YouTube, e alguns irmãos estavam esperando pelo Facebook, mas eu vou deixar gravado aqui no YouTube, tá bom? Essa mensagem de hoje. Depois os pastores podem compartilhar aí. Eu vou pedir um outro favor também para você. Segundo informação aqui das pessoas que trabalham com mídia social, é importante que os grupos dos canais do YouTube, eles tenham pelo menos 1.000 inscritos para poder, salvo engano, se fazer lives, não é isso? De maneira direta. E aí é muito mais prático, parece. Então, eu vou pedir que você possa contribuir com a Igreja Batista no Satélite, se inscreva ali no canal da igreja, ative o sininho para que o canal, a gente possa utilizar ainda mais essa ferramenta, né, para o expandir da obra do Senhor. É tudo para a honra e glória do Senhor. Então, clica no sininho lá e se inscreva no canal da igreja. Tá bom, querido? Pastor Leandro, obrigado, querido. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe nessa missão, nessa nobre missão, né? Lembre sempre que isso é uma nobre missão. Se Deus lhe escolheu, é porque Ele tem um propósito para a sua vida e para a sua família, né? Obrigado, pastor Leonel, também da mesma maneira, pela contribuição, por tudo que o pastor representa para mim e para minha família também. Eu louvo a Deus pela sua caminhada, que Deus lhe dê muita saúde e muito discernimento espiritual para continuar essa caminhada, né? Tem sido um exemplo de missão, né? Pastor Francinel também, um testemunho forte de amor e de realmente paixão, né, por essa caminhada, por esse ministério. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, louvo a Deus pela Regina Célia, pelo Francinel Júnior, meus sobrinhos Lanelzinho, que eu amo, louvo a Deus pela vida da Joelma, da Letícia. Eu queria também orar nesse momento em favor do pai da Ana Lídia, não é isso, pastor Lanel, que está passando por dificuldade. Me corrija se eu estiver errado. Ele já está internado? Como é que está a situação, pastor Leonel? Alô? Pastor Leonel? Está me ouvindo? Oi. O pai da irmã Ana Lídia, ele está internado, é isso? Só me corrija se eu estiver errado. Está ouvindo? Oi. Repete aí. O pai da irmã Ana Lídia, ele está internado, é isso? O pai da Ana Lídia? Meu sogro. Acho que ele não está ouvindo. Eu vou tirar aqui o fone. Você está me ouvindo aí, Francinel? Estou ouvindo. Eu acho que é só o fone dele. Está ouvindo, Léo? Alô? Eu acho que é o áudio dele que não está saindo.
se alguém estiver perto dele aí, Ana Lídia, alguém, só compartilha para ele a informação. É porque eu soube agora à noite, agora à tarde, os pais mandaram que compartilhou que o pai da Ana Lídia estava internado, Natal. É isso? Só é isso? É isso. A informação que ela me deu foi isso. Ela pediu oração pelo pai que está com suspeita do Covid, né? Ah, pronto. Vamos orar por ele. Então tá ok. Era isso que eu estava querendo realmente saber. Então vamos orar. Deixa eu agradecer. Obrigado por essa noite. Eu tenho certeza que todos saímos daqui mais preenchidos, né, da palavra de Deus, mais fortes. E eu quero usar então essa frase que o pastor Lanel disse agora há pouco, né? Não desista da família. Então não vamos desistir da família. Por quê? Porque simplesmente família é um projeto de Deus. E projetos de Deus tem que ser cumprido, né, em nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe os nossos filhos, que são heranças do Senhor. Que Deus abençoe a vida do pastor Clastinel e a sua família, pastor Lanel, pastor Leandro. E eu quero agradecer. Eu quero, então, fazer uma oração de encerramento e terminar essa live muito agradecido por ter vocês aqui nessa noite, tá bom? Vamos orar, então? Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, nós agradecemos o teu nome, Pai, porque nós sabemos, nós entendemos que o Senhor constituiu, ó Deus, as nossas famílias, Pai. Eu sei que foi um propósito teu, nós entendemos, ó Deus, que é vontade tua, que possamos então lutar, ó Deus, por essa instituição que veio, ó Deus, do teu coração, Pai. Por isso eu te louvo, ó Deus, pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite, ó Deus, falando um pouco mais sobre esse projeto, contribuindo, ó Deus, e eu te peço em favor, então, das famílias que estão me ouvindo, Senhor. Eu sei que muitos lares, ó Deus, têm passado por dificuldade, ó Deus, e a minha oração é que a tua mão poderosa esteja derramando a tua graça, o teu amor, o teu discernimento, ó Deus, a tua cura, Senhor Deus, a tua restauração sobre essas famílias, Pai. Se porventura estiver alguém me ouvindo nessa noite, Pai, que deixou de acreditar no propósito de Deus para a sua família, ou que esteja passando por dificuldade ou tempestade dentro da sua casa, Senhor, que o Senhor possa estender a tua mão poderosa, Deus, e que essa pessoa possa receber o teu abraço de conforto, ó Deus, e que essa pessoa possa entender que, Deus, que ela precisa lutar, ó Deus, e focar, ó Deus, na tua força, Pai, na tua orientação, precisa lutar pela sua família. Em nome de Jesus eu oro, ó Deus, pela tua provisão. Eu agradeço pela vida dos teus servos que estão presentes, pela vida deles, pelas suas famílias. Te peço em favor do pai da Ana Lídia, ó Deus, que a tua mão e que a tua provisão esteja nesse momento, ó Deus, cuidando, Deus, dele, ó Deus, cuidando das coisas necessárias, ó Deus, que ele esteja precisando, que ele receba, ó Deus, a tua cura em nome de Jesus, Pai. Eu te peço em favor também da vida do irmão Júnior, ó Deus, Júnior Quintela, que ainda está internado, agora há pouco o irmão Leonardo estava a caminho do hospital, que ele possa também estar recebendo, Deus, o teu abraço de cura, que o Senhor esteja provendo, então, ó Deus, a saúde necessária a ele, Pai. Eu te agradeço por cada família que está ouvindo, por esse propósito dessa noite, e eu te louvo, ó Deus, por essa missão. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém, Paizinho. Amém.